Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 20 de abril de 2025, vamos fazer a nossa oração da noite baseada no livro de Provérbios, capítulo 26, versículo 12. Assim diz a palavra do Senhor: como o pássaro no seu vaguear e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Remanda, rebose, remanda, rebase. Riba, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra diz: assim como o pássaro no seu vaguear e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. A palavra está a dizer que não existe maldição sem causa. Para toda maldição, riba, existe uma causa, existe um motivo. O livro de Provérbios e Eclesiastes são livros da sabedoria, escritos pelo rei Salomão. Salomão, Deus visitou durante o sonho e Deus perguntou a ele o que ele desejava. E ele pediu sabedoria para governar o povo. Porque ele era rei, tinha um povo debaixo da sua autoridade. Povo esse que é o povo de Deus. O povo que o seu pai, o rei Davi, já tinha governado com muita responsabilidade, de acordo à vontade e à palavra do Senhor. Então ele queria seguir as pisaduras do pai. Ele queria ser um bom rei. E ele pediu a Deus sabedoria. Então Salomão era um homem muito sábio. Escreveu esses livros que têm muitos conselhos e muitas palavras de conhecimento. E ele aqui nos ensina que não existe maldição sem causa. Se formos para o livro de Êxodo, capítulo 20, no versículo 5, que diz: eu sou um Deus zeloso que visito a iniquidade dos pais para os filhos desde a primeira até a quarta geração. Nesse livro nós conseguimos perceber a origem das maldições, os pecados, as iniquidades e as transgressões que atingem até a quarta geração. Remanda, rebose, remanda, rebose. Mas assim como a maldição é até a quarta geração, a bênção é sobre milhares e milhares. Riba, Deus, ele retribui aquele que anda de acordo à sua vontade, aquele que ama a sua palavra e a obedece. Ele também visita as gerações com bênçãos infinitas. Em milhares e milhares. Nós que recebemos o Espírito Santo, nós que nascemos de novo, que somos filhos de Deus, nós temos o benefício, riba, de falar com Deus diretamente. Na primeira aliança, no Antigo Testamento, existiam pessoas específicas, escolhidas por Deus para falar com Deus. E essas pessoas transmitiam para o povo, mas quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o véu se rasgou e hoje nós temos livre acesso. Por causa do sangue de Jesus, nós podemos nos achegar a Deus, nós podemos orar a Deus. Nós temos o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas, o Espírito Santo que nos revela. Rimanda, rebose, remanda, reba. Então nós podemos orar a Deus para que Ele nos revele o motivo das maldições e Ele responde. A palavra do Senhor diz que o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho, ele queria a interpretação, ele chamou os sábios que estavam a serviço dele e ele pediu para que os sábios falassem do sonho, dessa interpretação, lembrando que ele não revelou o sonho. Ele queria que os sábios
adivinhassem qual era o sonho e ainda desse a interpretação. Ele não falou qual era o sonho. A palavra do Senhor diz que Daniel orou e Deus revelou o profundo e o escondido. O Espírito Santo pode falar conosco por intermédio da palavra, por intermédio de circunstâncias, pode comunicar conosco em sonhos, em visões, pode usar os servos de Deus, uma pregação, um testemunho, alguma coisa Deus vai falar, alguma coisa Deus vai revelar. Por quê? Porque muitas das vezes nós passamos por problemas e nós andamos em voltas e voltas e voltas. E ficamos cansados e não sabemos o motivo e oramos empiricamente. A oração feita com conhecimento, a oração direcionada, ela é mais eficaz. É muito mais rápido. Não que Deus não ouve a nossa oração, ouve sim. Mas uma oração direcionada, a resposta virá com mais velocidade do que você orar de uma maneira muito vaga. Orar no geral e orar de maneira específica é diferente. Então, certas lutas e certas batalhas, para conseguirmos vencer, vamos precisar do auxílio do Espírito Santo, do direcionamento do Espírito Santo. De onde veio essa maldição? O que é que causou? O que é que causou essa situação? O que é que abriu a porta? É uma questão de orarmos e clamarmos a Deus e pedirmos direcionamento, e Deus, Ele fala. E Deus, Ele mostra. E Deus, Ele revela. Porque o nosso Deus, Ele revela o profundo e o escondido. Nós podemos clamar a Deus. Nós temos livre acesso. Com direcionamento é muito mais fácil. Talvez você está a orar, direcionando o alvo para maldições familiares. Muitas das vezes esse mal não foi causado por uma maldição familiar, foi causada por um terceiro. Alguém fez alguma coisa, algum trabalho, algum investimento. Uma coisa que está diante dos nossos olhos. Uma coisa muito simples. E nós não conseguimos solucionar. Mas Deus, Ele é omnipresente, omnipotente, omnisciente. Deus, Ele sabe, conhece todas as coisas. Deus conhece o motivo das maldições, dos problemas. E é importante pedir que Deus nos dê direcionamento, revelação. Por quê? Porque há muitas coisas que nós é que plantamos com as nossas próprias mãos. De maneira inconsciente, inocente. Nós nem sabemos que aquele problema veio por causa da nossa insensatez, por causa da nossa falta de sabedoria. Muitas das vezes não é por maldade, mas é por falta de conhecimento. Quantos entraram nos pactos familiares sem saber? Sempre que tem isso na nossa família, temos que fazer isso e aquilo. E vai lá você, e você obedece, sem saber. Você está fazendo um pacto. Você está fazendo uma aliança. Na nossa família, quando morre alguém, tem que fazer um ritual assim. Quando alguém casa, quando alguém tem o bebê na primeira semana e tudo. Muitas dessas práticas são práticas de idolatria. Você fez uma aliança, um pacto com as trevas sem saber. E você obedece àquelas tradições da família. Muito cuidado.
ao obedecer os rituais e tradições da família, muitas das vezes você está a entrar na idolatria. Riba, peça sempre direcionamento de Deus. Peça o livramento de Deus para essas situações. O Espírito Santo vai te dar sabedoria de como te livrar dessa situação, sem contenda, sem confusão, sem faltar o respeito a ninguém, porque nós devemos respeitar a nossa família. O próprio Deus, que é contra a idolatria, Ele mesmo vai te dar a estratégia. Não será uma luta carnal, será espiritual. Rimando, rebo, sempre pedir revelação a Deus para que o Espírito Santo venha testificar se algumas práticas familiares agradam o coração de Deus. Rimando, rebo, vamos orar para que Deus nos revele a razão, o motivo para algumas lutas, alguns problemas, principalmente aqueles que não estamos a conseguir solucionar, aqueles que estão há muito tempo, aqueles que dão muito trabalho e você já está a perder a esperança. Deus, Ele vai te visitar. Fique atento nos sonhos que você vai ter durante esses dias. Se possível, abra um jejum. Abra um jejum, se purifica, se santifica. E Deus vai te mostrar o caminho. Deus vai te revelar. Deus vai te dar as estratégias. E você será livre desse mal. Em nome de Jesus. Rimande rebos, remande rebas. Riba seca rebos. Rimande rebo, Pai, nós te louvamos. Deus, nós te exaltamos porque tu és bom, porque a tua misericórdia, Deus, dura para todo sempre. Toda honra e toda glória sejam dadas a ti. Rimande rebos, remande reba. Riba, louvado seja o teu nome. Obrigada, Deus, por mais uma vez nos permitir estar aqui. Deus, na tua santa e bendita presença, Riba, nós louvamos o teu nome, nós bendizemos e exaltamos o teu nome. Riba, porque tu és bom e a tua misericórdia, ela dura para todo sempre. Não há outro Deus além de ti. Rimande, rebo, santo, justo, digno. Obrigado, ó Deus, pela salvação das nossas almas, por nos resgatar do mundo e nos trazer para a tua santa e bendita presença. Riba, bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Deus, nessa noite, que o Senhor venha ter misericórdia dos nossos pecados, das nossas falhas, das nossas iniquidades e transgressões. Ó Deus, venha nos lavar com teu sangue. Ó Deus, venha nos purificar com teu sangue. Riba, perdoa os pecados. Perdoa, Deus, as iniquidades e transgressões. Rimande, perdoa-nos, ó Deus. Lava-nos, ó Deus, no sangue do Cordeiro. Purifica-nos, ó Deus, no sangue do Cordeiro. Rimande, rebos, remande, reba. Deus, todo pecado, toda iniquidade que abriu porta para maldições entrarem na nossa vida. Riba, o pecado dos antepassados, os pecados dos pais, os nossos próprios pecados. Deus, nessa noite nos limpa, nos lava, nos purifica. Rimande, rebo, nos santifica com teu precioso sangue. Ó Deus, tu és um Deus de misericórdia. Riba, tu és um Deus compassivo, um Deus de misericórdia, um Deus tardio em irar-se. Riba, rebo, Deus, nós estamos cansados. Deus, nós estamos sobrecarregados. Riba, cansados de lutar sempre as mesmas lutas. Cansados, ó Deus, dessas batalhas intermináveis. Riba, que nós nem sabemos a causa, que nós nem sabemos o motivo.
e nos sentimos perdidos. Rimanda rebos, remanda rebas. Riba, ó Deus, venha revelar o que está oculto. Riba, venha revelar o profundo e o escondido. Riba, mostra-nos, ó Deus, como lutar. Mostra-nos como batalhar. Riba, mostra-nos como derrotar o nosso inimigo. Porque a estratégia vem de ti, ó Deus. Riba, o Senhor é a nossa estratégia. O Senhor é o nosso baluarte, o nosso escudo, a nossa fortaleza. O Senhor é o Jeová Sabaoto, o Deus da batalha. Rimanda rebos, remanda rebas. Riba, se que rebo Deus, peleja pela nossa causa. Riba, não nos deixes confundidos e envergonhados. Deus, não nos deixes submergir nas águas. Porque a tua palavra diz, e se passares pelas águas não te afogarás. E se passares pelo fogo, não te queimarás. Rimanda, rebo, não nos deixe queimar. Rebo, não nos deixe nos afogar. Riba, rebo, mas entra, Deus, com o teu livramento. Entra, ó Deus, com a tua graça. Riba, entra, ó Deus, com o teu poder e a tua unção. Deus, começa a quebrar as correntes, muralhas, fortalezas. Começa a quebrar, ó Deus, o poder do inferno. Começa a quebrar, ó Deus, o poder do maligno. Rimanda, que peleja contra nós. Ó Deus, abra os nossos olhos espirituais. Abra, Deus, o nosso entendimento, nos dê discernimento. Talvez o Senhor tenha revelado e nós não conseguimos perceber. Ribas, remanda, rebas. Riba, nos ensina o caminho, nos dá as estratégias. Riba, nos dá sabedoria, nos dá vitória, ó Deus. Nós queremos ser livres das maldições. Nós queremos ser livres dos laços do inimigo, dos pactos. Rimanda, queremos nos desfazer de toda herança satânica, de toda herança maligna. Rimanda, porque nós somos livres em Cristo Jesus. Deus, não queremos continuar a viver riba debaixo do jugo do inimigo. Porque o Senhor Jesus derramou o seu sangue na cruz para a remissão dos nossos pecados, para a nossa libertação, para a nossa salvação. Rimanda, liberta-nos, ó Deus. Liberta, Deus, a nossa casa e a nossa família. Liberta, Deus, a saúde, as finanças, o casamento, o ministério, os projetos, os filhos. Rimanda, remanda, rebas. Riba, ó Deus, entra. Rimanda, com libertação. Ó Deus, se estamos a praticar alguma coisa que não te agrada, Deus, inocentemente, que o teu Espírito Santo venha ministrar nos nossos corações. Usa, Deus, alguém, uma palavra. Fala conosco, Deus, para que possamos largar todas as práticas pecaminosas que tenham, Deus, prejudicado as nossas vidas. A tua palavra diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Tudo aquilo que está a ser praticado por falta de conhecimento, a idolatria da família disfarçada em tradição, em costumes. Revela. Mostra, Deus, tudo que está oculto, Deus, que comece a vir ao de cima. Todos os segredos ocultos, comece a revelar. Para que haja libertação, para que haja restauração. Para que as nossas vidas, Pai, sejam libertas.
Ó Deus, não permita que continuemos a viver no sofrimento, no desconhecimento, porque o Senhor é o Deus que revela. O Senhor é o Deus que mostra, o Senhor é o Deus que fala, porque o Senhor é um Deus vivo. E o Senhor declarou na sua palavra: pedi, dar-se-vos-á. Nós pedimos, ó Deus, nessa noite, o conhecimento dos males, das maldições, das lutas e batalhas que enfrentamos na nossa vida. Para que Deus possamos encontrar estratégias. Estratégias da vitória. Transforma Deus a nossa vida. Transforma Deus a nossa casa e a nossa família. No poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Durante esses dias, vai prestando atenção nos sonhos, nos pensamentos, naquilo que tem chegado até os teus ouvidos. Ore a Deus e Deus vai começar a te dar estratégia. Deus vai começar a te revelar coisas que você nunca imaginou. Segredos ocultos virão de cima. E quando Deus revela, o mal é quebrado, é neutralizado. Em nome do Senhor Jesus. Pai, nós consagramos essa noite nas tuas mãos. Sê conosco, livra-nos do mal, ó Pai. Que toda ferramenta preparada pelo inimigo contra nós e a nossa casa para essa noite, Deus, que não venha prosperar. Conceda-nos uma noite abençoada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade. Assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã para todos sempre. Amém. Glória a Deus.